Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a verdade. No último vídeo, onde falamos de alguns princípios da filosofia, eu apresentei para vocês três conceitos, três versões, digamos assim, da palavra verdade. Uma, a testemunhal, e outra, profética. As duas ligadas ao tempo. A testemunhal, quando eu conto algo que já aconteceu, e a profética, quando eu conto algo que vai acontecer, uma promessa. E essas verdades, elas dependem do caráter de quem anuncia. Se eu não sou uma pessoa confiável, as outras pessoas não vão confiar quando eu contar algo que aconteceu. Podem duvidar, né, dessa minha narrativa. E também não vão confiar naquilo que eu prometer. Agora, eu apresentei também, no último vídeo, uma terceira acepção da palavra verdade. A verdade atemporal, que não está relacionada com o tempo. Uma verdade teorética, que corresponde àquilo que a coisa é. E é esse tipo de verdade que nós procuramos na filosofia. Uma verdade que represente aquilo que é o ser, de forma mais importante, o que é o ser humano. Porque estamos tratando aqui de formação humana. Então, o que é o ser humano? Quais são, né, os critérios, quais são os conceitos que limitariam e guiariam as minhas condutas em relação às outras pessoas? Quais são as verdades que eu deveria procurar? Bom, mas antes de chegar a essas verdades que são importantes na formação humana, eu pergunto, é possível chegar a essa verdade? É possível chegar a uma verdade inerente ao ser, uma verdade do que é o ser humano? Existem diversas correntes filosóficas e eu também no vídeo passado falei por que existem diversas correntes filosóficas, vale a pena conferir no último vídeo, para quem não acompanhou. E podemos então dividir essas correntes em dois grandes grupos. Aquelas que defendem a possibilidade, né, de chegar à verdade, à existência de uma verdade inerente ao ser e que nós, seres humanos, podemos chegar a elas. E existe o outro grupo daqueles filósofos que dizem não ser possível chegar a esse tipo de certeza. Vamos tratar primeiro deste grupo de filósofos que diz não ser possível chegar a essas verdades ou divulgarmos, passarmos essas verdades para outras pessoas. Vamos chamar de os filósofos que criticam o conhecimento. São várias as correntes, vamos falar de algumas delas, talvez das principais aqui, na minha opinião. E já deixo claro, né, cada uma dessas correntes e também dos filósofos que eu vou citar, poderíamos falar horas, né? Serão necessários outras aulas, outros cursos voltados para isso. Então, já digo que eu vou trazer para vocês o principal para o nosso entendimento e para a formação humana. Não irei entrar em grandes detalhes. Uma outra coisinha vai ficar faltando, porque esse não é o objetivo do vídeo. Mas teremos uma ideia dessas principais correntes e dos seus principais expoentes, digamos assim. O que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês é justamente aquelas correntes que não são tão antigas quanto parecem. Muitos de vocês vão identificar pessoas que pensam dessa forma e talvez nós mesmos, algumas vezes, né, ou em algum momento da vida, podemos ter pensado dessa forma. Esse é o objetivo, mostrar as principais correntes e como esse pensamento pode, de alguma forma, influenciar na formação humana. Bom, podemos começar então com os céticos. Os céticos são aqueles que dizem que nada se pode afirmar com certeza. Também dizem
que é impossível chegar à verdade. Existe nessa corrente uma descrença na capacidade humana de conhecer a verdade. Ou ela não existe, ou nós, seres humanos, não conseguiríamos chegar a ela, mesmo que ela existisse. Então esta seria a corrente dos céticos, onde podemos citar Gorgias, Pirro, Arciceslau, Carneades, diversos outros filósofos. No fundo, o que nós temos aqui é: não podemos ter a certeza de nada. Essa seria a contribuição e talvez, né, o resumo aqui da corrente dos céticos. Não podemos ter certeza de nada. Você já ouviu alguém falando isso, que não podemos ter a certeza de nada. Bom, uma segunda corrente filosófica importante seria o nominalismo. No nominalismo, podemos citar aqui o filósofo Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham nega a capacidade da mente de captar a essência das coisas. Nós não conseguimos chegar na essência do que aquilo é. Não conseguimos captar a sua essência, captar a sua verdade, a sua realidade mais intrínseca. Então, usamos nomes, né, para determinar as coisas que de alguma forma são parecidas, onde convencionamos estes nomes para realidades semelhantes. Os nomes, eles não expressam ideias universais. Os nomes não expressam o que a coisa é, mas realidades semelhantes. E por isso, né, aplicamos eles a algumas coisas semelhantes, mas que podem, né, ser diferentes entre si, já que não captamos a real essência. Ou seja, trocando em miúdos, não podemos conhecer nada realmente. Não podemos conhecer de fato o que aquilo é. Também você já deve ter ouvido alguém falando dessa forma. Uma outra corrente seria o racionalismo. O racionalismo, né, teve aí a sua grande expressão com René Descartes. No racionalismo nós temos a grande valorização da razão sobre os sentidos. Os sentidos são falhos, os sentidos podem enganar, por isso a verdade está na sua razão. No entanto, a sua verdade está na sua razão. A minha verdade está na minha razão. Para eu captar a sua verdade, entre aspas, eu teria que usar os meus sentidos. Mas eu não posso confiar nos meus sentidos. Eu só posso confiar na minha razão. Aliás, eu não posso confiar em nada do que eu vou captar pelos meus sentidos. Então, a única certeza que eu tenho é a certeza que eu estou pensando. São as certezas da minha razão. E se eu penso, eu sei que eu existo. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Agora, se você existe ou não, já não posso ter tanta certeza assim. Afinal, eu estou captando, né, pelos meus sentidos quem é você. Mas eu só posso ter certeza na minha razão. E eu só posso ter certeza que eu estou aqui, que eu estou duvidando. Por isso que penso, logo existo. E por isso também todo o conhecimento filosófico que veio antes de René Descartes era inútil, foi desprezado, porque eu não posso ter certeza desse conhecimento a menos que eu chegue a ele por minha razão. Percebam aí
quais são os malefícios que nós temos agora dessa corrente, né? Colocar todo o conhecimento na minha razão e desprezar todo o conhecimento anterior. Todo mundo sabe que é impossível estudar qualquer matéria, qualquer ciência, sem considerar as descobertas e aonde chegaram outros pesquisadores, outros estudiosos antes de nós. Não poderíamos começar tudo do zero. Então, a consequência do racionalismo seria a verdade está no interior de cada um. A minha verdade está no meu interior, a sua verdade está no seu interior. Percebam que já estamos chegando a um grande relativismo. Você já ouviu pessoas falando: a minha verdade é diferente da sua verdade. Uma outra corrente filosófica seria o empirismo. O empirismo, ao contrário do racionalismo, valoriza exclusivamente, praticamente exclusivamente, os sentidos e não a razão. Os sentidos seriam o único critério de verdade. Eu capto a realidade pelos meus sentidos, mas eu preciso estabelecer algumas ideias, né, com as impressões que foram captadas. E essas ideias são combinações de sensações. E nós temos apenas as impressões das coisas. Nós não temos a sua essência propriamente dita, já que eu precisaria do raciocínio, eu precisaria das minhas ideias para chegar à sua essência. Além do que, os sentidos podem captar impressões diferentes para mim, para você. Os sentidos podem captar realidades diferentes. Então, essas ideias que derivam das impressões das coisas também seriam diferentes, né, entre as pessoas. Podemos citar aqui filósofos como Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Mas percebam que a grande consequência do empirismo seria: a minha verdade difere da sua, porque nós dois diferimos em relação às nossas vivências, às nossas experiências, a como captamos a realidade através dos nossos sentidos. Por isso que a verdade, para esses filósofos, é relativa. Uma outra corrente importantíssima em relação à verdade seria o idealismo de Immanuel Kant. Nós não conhecemos as coisas como elas são, apenas as suas aparências, as suas impressões. Nós temos então que todo conhecimento seria algo subjetivo. Percebam como as teorias elas vão se amarrando e vão cada vez mais deixando patente um relativismo. Então, segundo o idealismo, nós não temos ideias universais, já que todo conhecimento é subjetivo, derivado de impressões. Dizia Immanuel Kant: até agora, se admitia que todo o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Não seríamos mais afortunados nos problemas da metafísica, formulando hipótese de que os objetos devem se regular pelo nosso conhecimento? Percebam que Kant dizia que o nosso conhecimento até então se regulava pelos objetos, o que parece meio óbvio. Nós tomamos conhecimento das coisas e formamos um conhecimento. Mas Kant diz aqui: não seríamos mais afortunados, mais sortudos, se os objetos se regulassem pelo nosso conhecimento? Se a realidade se adaptasse às nossas ideias? E então chegamos à expressão máxima do idealismo com Friedrich Hegel, onde
tudo é pensamento. E o desenvolvimento da realidade com a dialética hegeliana, dizendo que o mundo é contraditório, porque a realidade deriva da impressão, do pensamento de cada um. A minha realidade sou eu que faço com as minhas ideias, assim como você faz a sua realidade. Tudo é pensamento. Tudo, né, se adequa, se adapta às suas ideias. E nós temos, então, que a realidade é apenas a aparência das coisas. Por isso que, muitas vezes, ela é contraditória. Nós não temos uma realidade concreta em si. Nós não temos a existência de uma realidade e, por isso, não temos a existência de uma verdade para Hegel. A realidade é apenas uma aparência. De Hegel, temos então, derivando dessa dialética hegeliana, nós temos a dialética marxista, onde Marx reduz tudo ao fator econômico, criando então assim a sua dialética materialista, onde as ideias e a realidade dependem das condições de produção, depende da infraestrutura econômica e por isso varia de tempos em tempos, de local para local. A verdade varia porque variam, né, os meios de produção, varia a forma como está organizada essa infraestrutura. Nós temos aqui, né, a dialética marxista, onde tudo pode ser explicado pelo fator econômico. E por isso, assim como Hegel, Marx também acaba com a possibilidade de ideias absolutas, a possibilidade de chegarmos à verdade. Não existem verdades objetivas. Chegamos, então, né, na expressão máxima do idealismo e agora nós temos, né, como derivado aí a questão do marxismo. Uma das frases de Marx seria: até hoje a filosofia se preocupou em conhecer o mundo. Trata-se agora de transformá-lo. Ou seja, a filosofia buscou até agora conhecer as coisas, que foi o que eu falei para vocês no último vídeo, que seria o objetivo da filosofia. Mas, como não existem realidades universais, como não existe uma verdade objetiva que independe de você ou de mim, na verdade, a realidade depende do que você pensa. E para Marx depende dos meios de produção. Então, para que perder tempo estudando filosofia ou fazendo filosofia para entender o mundo? Devemos usar a filosofia para transformá-lo de acordo com a nossa mentalidade. Percebam como a coisa vai ganhando corpo, né, indo para um relativismo absoluto. Inclusive, pegando a filosofia, que nós tínhamos visto como uma ciência que se propõe a chegar à realidade última do ser e usar ela como algo para transformar a realidade de acordo com os nossos critérios, de acordo com as nossas ideias e ideais. Por último, eu gostaria de citar, né, rapidamente o neopositivismo lógico de Karl Popper, onde uma teoria seria válida até o momento que se consegue falseá-la e substituir por uma que explique melhor a realidade. Ou seja, eu tenho uma teoria
que explica a realidade, que explica a verdade. E eu vou segurar essa teoria até eu derrubá-la, até eu prová-la que ela pode ser falsa ou que existe a possibilidade de tornar ela falsa. E aí vou substituir ela por uma outra melhor. Mas, mesmo que eu consiga demonstrar que essa teoria pode ser falsa, eu ainda vou permanecer com ela até eu achar uma outra melhor. Percebam, não existe aqui, nesse caso, uma verdade que eu descobri. Não, eu tenho uma teoria que explica a realidade. E eu vou tentar mostrar que ela é falsa ou pode ser falsa. Até encontrar uma outra melhor. E assim eu vou indo. Agora, mesmo que eu mostre que ela pode ser falsa ou até que ela é falsa, eu vou permanecer com essa explicação de mundo até eu encontrar outra melhor. É algo que eu me agarro não tão firme, não tão sólido como a certeza de sim, eu estou na verdade, eu conheci a realidade da coisa, a realidade do ser. E você com certeza já ouviu, né, alguém dizendo: a verdade é válida até que algo melhor apareça. Ou seja, estamos numa busca sem fim por explicações pela verdade, uma busca que não terminaria nunca. E a nossa verdade, ela é real até que apareça algo melhor. Percebam aqui como nós, passando por diversas correntes filosóficas, chegamos a conceitos que são muito presentes no mundo de hoje, onde já ouvimos várias pessoas comentando, se justificando ou até explicando a realidade e até suas próprias condutas dessa forma, onde não existem verdades, a verdade é relativa, a minha verdade é diferente da sua, a verdade, ela só é verdade hoje até que eu chegue a algo melhor. Então, aonde chegamos? Chegamos através dessas correntes que criticam o conhecimento, que não podemos ter certeza de nada, que não podemos conhecer nada realmente, que a verdade está no interior de cada um, que a minha verdade difere da sua, inclusive pelas nossas vivências e experiências, que não existem ideias universais, que a realidade é apenas a aparência das coisas e, por isso, às vezes, contraditória, que não existem verdades objetivas e que a verdade é válida até algo melhor aparecer. Ou seja, resumindo, o que nós temos aqui, elaborado por essas correntes filosóficas, elaborado por estes filósofos citados, que a verdade é relativa, que cada um tem a sua, que a verdade não é objetiva e, por isso, não é universal, sequer permanente. A verdade é de cada um e varia de acordo com o tempo ou com aquele que lhe anuncia. Então, temos aqui um problema prático. Estamos falando de formação humana, do que é o ser humano. Considerando essas correntes filosóficas, onde a verdade é relativa e cada um tem a sua, um dos pontos fundamentais que devemos entender e que vamos analisar mais para frente em relação à formação humana é a ética, a moralidade das ações. Mas como podemos ter princípios éticos ou conversar sobre moralidade das ações se a verdade é relativa? Como podemos estabelecer normas morais objetivas sem esses conteúdos concretos? Porque nós temos aqui, claramente, um relativismo moral. Já que a verdade é relativa, já que tudo é relativo, já que a minha verdade é diferente da sua, então
a moral também é relativa. E como podemos resolver o nosso problema prático? Como ser ético? Como mostrar que as pessoas devem ser éticas se a moral ou a ética é relativa? Bom, de novo, considerando essas correntes até agora expostas, podemos resolver isso de algumas formas. Primeiro, pensando aqui no nominalismo, né, o que diria Guilherme de Ockham, que a ética é baseada em Deus. Então nós temos aqui, né, Deus, na sua liberdade divina de definir as coisas como devem ser, estabeleceria os princípios éticos e morais, o que é bom e o que é ruim. E aí não adianta você se queixar. Foi Deus que quis assim. Poxa, mas por que Deus foi proibir isso? Né? Por que Deus, né, não fez de outra forma? Não fez porque não quis. Porque ele quis assim. Essa seria uma explicação pensando no nominalismo. Mas aí temos uma outra explicação, de acordo com o racionalismo, seria uma moral provisória. Uma moral que depende dos costumes, depende do local e do tempo, já que a verdade estaria na minha razão, e isso seria influenciado por onde eu vivo, em qual época eu vivo. Então teríamos uma moral limitada ao tempo e ao espaço. Uma outra forma de justificar a ética e as condutas morais seria uma ética utilitarista, pensando no empirismo, pensando, né, nas nossas sensações e nos nossos sentidos. Seria ético fazermos o que seria bom. Por isso, uma ética utilitarista. E por fim, pensando aqui no idealismo, já que tudo é subjetivo, nós teríamos uma ética totalmente subjetiva. Agora, nesses 4 pontos que eu apresentei para vocês, temos soluções, porém temos problemas. Problemas evidentes. No caso da ética baseada em Deus, existem pessoas de religiões diferentes. Além do que, existem pessoas que não têm religião. Como explicar princípios éticos quando esses diferem de uma religião para outra? Ou como uma pessoa deveria ser ética ou seguir princípios morais se ela não tem nenhuma religião? É uma solução parcial. Uma moral que depende do tempo e do local. Uma moral provisória. Também é complicada, já que os costumes vão variando e conceitos que ainda não foram bem esclarecidos, já que existiria uma verdade, como vamos ver depois, tá? Mas conceitos ainda não muito claros, que naquele tempo e naquele local eram definidos como corretos, seriam morais. Por exemplo, olhamos em toda a história da humanidade a questão da escravidão. Temos em diversos pontos da história, em diversos locais, o trabalho escravo, a escravidão, né, de povos baseados em critérios que, para aquela época, seriam corretos. Nós temos os prisioneiros de guerra,
na antiguidade, que eram tratados como escravos, pois é ético considerar uma pessoa que foi subjugada, uma pessoa que perdeu, né, numa conquista, seria ético eu ter ela como meu escravo para aquela época. Assim como, né, nós temos a questão da escravidão por etnias diferentes, num período mais próximo da nossa história. O que hoje para nós é um grande absurdo, na época não era tão absurdo assim. Hoje nós temos essa certeza, nós temos a ideia de que a escravidão é algo extremamente errado, que fere profundamente a dignidade humana. Mas será que isso é uma verdade ou é algo ligado ao nosso tempo apenas? Porque se for assim, uma moral provisória, no futuro poderemos ter a volta da escravidão. Percebam o perigo. Também nós temos aqui a ética utilitarista. O que é bom para mim é ético. E o que é bom para mim, com certeza, pode não ser bom para outro. Nós temos também exemplos da história recente onde uma ideia deturpada de um povo ser considerado inferior a outro povo e por isso ser tratado sem nenhuma dignidade. E isso faria parte e seria moral, segundo uma ética utilitarista. Também é algo muito perigoso e algo que temos exemplos reais, como por exemplo o Holocausto. E a ética relativa, que deriva do idealismo. Essa ética relativa, então, seria muito mais perigosa. Mas nós temos, né, Kant como citado aqui como idealista, mas como um grande estudioso da ética. Inclusive, nós temos aí o imperativo categórico de Kant. O que diz o imperativo categórico? Age de modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo, como princípio de legislação universal. Mas, embora isso pareça ser algo muito bom, e de fato, né, tem a sua utilidade, digamos assim, resumindo, trocando em miúdos, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Seria uma grande máxima, seria uma grande ideia, mas mesmo assim isso pode ser derrubado. Por quê? Quem garante que eu não pense que se eu estivesse naquela situação, o certo a fazer seria ser antiético? Ou eu preciso entender aqui, eu preciso partir do ponto, do princípio, que o outro é igual a mim em dignidade, e por isso eu não vou ferir a dignidade dele. Mas e se eu não entendo isso? E se eu considero que a dignidade do outro é inferior à minha? Por que eu tenho que tratar ele como eu gostaria de ser tratado? Afinal, ele, por ser inferior, deveria me tratar melhor e eu posso tratar ele pior. E aí eu derrubo o imperativo categórico de Kant, considerando que a verdade é relativa. Percebam que eu estou expondo para vocês grandes perigos, que temos exemplos na nossa história onde eles ocorreram e que podem, infelizmente, voltar a ocorrer. Nós não podemos basear a ética, a moralidade, os conceitos em algo que depende de você uma hora
outrora de mim, basear apenas na religião, basear apenas em convenções, em leis. A religião não é algo mal. A grande parte das religiões sempre buscam o melhor para o ser humano. As leis dos países não são algo ruim. A grande parte das leis dos países procuram elevar a dignidade do homem. Mas existem leis que vão contra essa dignidade. Existem situações em que a lei não seria o mais adequado. Como, por exemplo, uma lei aonde a mulher seria considerada inferior ao homem. Não é uma lei adequada. Mas, se a verdade é relativa, ou se a verdade é baseada em normas, costumes, ou na situação, né, daquele país ou daquela época, nós teríamos uma justificativa para esse tipo de conduta, considerando a verdade relativa. Então, corremos um risco grande de deixar a definição do certo e errado na decisão de pessoas. Existe uma opção. Temos uma saída. Aonde a verdade seria algo que pertence ao ser. Onde a verdade é uma propriedade do ser que deve ser conhecida. E, de novo, como eu expliquei na aula passada, né, a solução seria, então, buscar uma verdade teorética, uma verdade com propriedade do ser, uma verdade atemporal e que independe de quem anuncia. Essa é a postura dos filósofos que defendem o conhecimento. Então, até aqui, nós vimos os filósofos que criticam o conhecimento e aonde podemos chegar. Agora, existe uma saída. Se nós entendermos o que é a verdade e a verdade como uma propriedade. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Resumindo, dentre as várias correntes filosóficas, temos aquelas que possuem uma postura de crítica ao conhecimento e outras de defesa. Entre as que o criticam, temos o ceticismo, o nominalismo, o racionalismo, o empirismo, o idealismo, o marxismo, o neopositivismo lógico e outras. Com essas posturas, chegamos a conclusões de que a verdade é relativa e não é universal ou permanente. Assim, teremos o relativismo moral e uma ética baseada em princípios religiosos ou convenções entre as pessoas. Bom, temos uma luz no fim do túnel para fugir do relativismo moral. E essa postura está no conceito de verdade como propriedade do ser, nas correntes que defendem o conhecimento e a verdade. Isso será discutido de forma mais aprofundada no próximo vídeo. Devemos pensar: se a verdade fosse relativa e pessoal, como podemos chegar a uma sociedade mais justa e humana, já que cada um pensa diferente? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.